Ele está lá, na calçada, Avenida Getúlio Vargas, o povo já deve ter passado e dado cabo. Ô Colinho, a turma cumprimenta, Juninho. O Alexandre Colim para tudo quanto é lado, desde cedo a gente escuta na rádio. Alexandre Colim, agora pro lado de dentro, o que está acontecendo, só você mesmo, porque tem bons, né, para lhe informar, você tem sempre boas fontes. Como é que tá o pega pra capar aí por detrás desse alambrado? Uma pessoa presa, Rodrigo, por porte ilegal de arma. Essa pessoa agora vai passar por audiência de custódia, porque não dá nem para arbitrar a fiança, porque essa arma é um revólver, inclusive municiado, ela está com numeração raspada. Então, por essa razão, essa pessoa, por hora, ela vai passar pela audiência de custódia pelo crime de porte ilegal de arma. Porém, ela segue sendo investigada, Rodrigo, dentro de um contexto que é muito mais complexo. Contexto esse, aí as investigações, ela já vem de longa data, é uma investigação muito complexa, porque envolve um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, Rodrigo, mas que tinha também a agiotagem como pano de fundo. Mas vamos ao que aconteceu hoje pela manhã. Os policiais federais, eles saíram aqui da delegacia da Polícia Federal e cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e de prisão também. Eles foram em Piratininga, lá eles fizeram, né, uma averiguação, cumpriram, então, pelo menos uma parte desses mandados, e outros foram cumpridos aqui em Bauru, em bairros diferentes, Rodrigo. Por exemplo, Parque Jaraguá, no Tangarás, no Jardim Europa, que é uma comunidade de um lado, é uma área mais nobre do outro, e também no Chácaras Odete, que é um residencial já de padrão mais elevado. Prenderam esse homem pelo porte ilegal de arma, mas que pode sim ter envolvimento com esse esquema todo, e aí os policiais também apreenderam 15 mil reais em dinheiro, toda essa munição. E aí um detalhe, Rodrigo, chama muito a atenção nesses objetos apreendidos pelos policiais federais. É uma quantidade imensa de notas promissórias. Ou seja, um indicativo, uma prova, conversei agora há pouco com o doutor Marcel, delegado competente, que está, né? Na realidade, são vários delegados que comandam essa investigação. O doutor Marcel gentilmente nos atendeu e passou mais detalhes. E aí, Rodrigo, essas notas promissórias, elas corroboram, né? São parte desse conjunto de provas para exatamente comprovar toda a ilegalidade por trás dessas investigações. E aí, Rodrigo, é importante voltar um pouquinho no tempo. Essas investigações, elas começam lá atrás e elas partem do tráfico de entorpecentes. Tráfico de entorpecentes desencadeado na Zona Norte, extremo da Zona Norte da cidade. Tem ali o Parque Jaraguá, tem ali, aliás, mandados foram cumpridos também no Parque Jaraguá. E o Santa de Virges. E ali, Rodrigo, 2 pessoas que teriam movimentado recursos nas próprias contas, essas pessoas com funções de liderança dentro da hierarquia do crime organizado, ou seja, membros de elevado escalão na facção criminosa que age a partir do estado de São Paulo. Essas pessoas, então, movimentando uma quantidade muito significativa de dinheiro, chamou a atenção do COAF. Opa, mas peraí, está movimentando muito dinheiro, esse dinheiro não tem comprovação, e aí, você sabe, o COAF abastece a Polícia Federal com informações a respeito dessa movimentação financeira. E aí tudo isso leva, Rodrigo, a uma sequência nessas investigações. E aí os policiais federais pegaram tudo isso e descobriram, então, que há sim uma quadrilha, 6 pessoas ou 6 investigados, essa pelo menos a informação inicial, e essas pessoas, elas atuariam a partir do tráfico de entorpecentes, na lavagem de dinheiro, e aí, Rodrigo, esse ponto específico da investigação, ele é bastante complexa, porque agora essa sequência de investigações, elas vão dar à Polícia Federal a possibilidade de saber se muito do dinheiro que adivinha do tráfico de entorpecentes era lavado em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Isso ainda não está confirmado. Por essa razão, as investigações continuam. E aí teve esse detalhe. Essa quadrilha também usava o dinheiro do tráfico de entorpecentes para agiotagem, ou seja, emprestava a juros altíssimos e depois, Rodrigo, à medida que essas vítimas, né, podemos colocá-las assim, elas iam sendo cobradas e não tinham como pagar, elas eram ameaçadas e aí você tinha todo um requinte de violência, inclusive com extorsão e ameaças das mais diferentes e pesadas que você possa imaginar. Ou seja, Rodrigo, tudo parte então do tráfico de entorpecentes, aí você tem a lavagem de dinheiro que continua sendo investigada e também essa agiotagem. Por hora, Rodrigo, uma única pessoa está presa. Exatamente essa, conforme a gente disse no início, é uma pessoa que está presa nesse momento por causa do porte ilegal de arma de fogo e também as munições que, né, portavam, enfim. O advogado dessa pessoa está aqui, me disse pessoalmente que agora vai aguardar pela audiência de custódia, mas são investigações que prosseguem, Rodrigo. É muito provável que ao final delas a gente tenha, então,
a identificação, primeiro, de mais membros dessa quadrilha que atuava, primeiro, no tráfico de entorpecentes, com um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, mas que, já descoberta essa informação, atuava também na agiotagem, emprestando dinheiro a juros altíssimos e, num certo momento, extorquindo as vítimas que, enfim, por razões diversas, acabavam emprestando dinheiro. Está só começando, Rodrigo. Essa é só uma ponta de muita coisa que ainda deve surgir. Por hora, uma pessoa presa e outras 5 sendo investigadas, Rodrigo.